Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Pessoal, estamos iniciando aí mais uma live. Hoje aí com a primeira temporada, o quinto episódio. Hoje quem vai estar falando comigo é o Sandro Belo mais uma vez, que é uma honra em estar recebendo ele. Já vou chamar ele seguidinho aqui agora para entrar ao vivo com a gente. Queria ver se alguém está me ouvindo. Se alguém estiver ouvindo aí, tá tudo certo, o áudio, o vídeo. O Sandro já deu uma acenada ali que tá ok. Beleza. Vamos dar um minutinho aqui, já vamos esperar o pessoal entrar, já vou chamar o Sandro para a gente poder iniciar. Pessoal, mais uma vez então, é isso. A gente está na primeira temporada, com o quinto episódio agora com o Sandro Belo. O Sandro é especialista em consórcio, é um parceirão meu do mercado há bastante tempo, meu colega de faculdade também de Direito. Cara super bem recomendado aí no mercado de Porto Alegre. Vamos chamar o Sandro aqui, que a gente já vai iniciar. E a gente já vai começando. Aí o D Veículos, Danilo na área, grande parceiro. Vamos chamar o Sandro aqui. Vamos botar o Sandro aqui, ver se ele tá ao vivo. Vamos lá, Sandro. Vou esperar o Sandro um pouquinho aqui ele. Vamos botar ele aqui para ele participar. Chamei ele aqui. Vamos aguardar um pouquinho, galera. Agora exatamente em Porto Alegre, 20 horas e 4 minutos. Olá, Opa! Fala, Sandro, tudo bem? e aí, me ouvem? Tudo certo. Áudio perfeito, tudo ok, tudo bem. Tudo tranquilo. Um prazer estar aí de novo contigo, Olivier, meu amigo, meu companheiro, meu colega. Pô, cara, Satisfação eu que imensa poder participar. legal que agradeço aí. Vamos esclarecer mais um pouco aí sobre consórcio, enfim, tá bem em voga no mercado aí, muito financiamento. Vamos falar um pouco de consórcio. Tu é um cara que domina muito bem esse assunto. Tem muitos clientes aí que querem investir em consórcio e acabam Uhum. tendo dificuldade, não entendem muito bem, têm dúvidas, não sabe se é bom ou é ruim. E hoje a gente vai fazer essa conversa, esse bate-papo aqui para esclarecer esses pontos. Bom, pessoal, Sandro, te apresenta aí, bem rápido, só pra galera te conhecer, para quem não te conhece. Bom, olá. Meu nome é Sandro Belo, sou empresário, sou contabilista, advogado, corretor de imóveis, empresário do ramo contábil e do ramo de consórcio como investimento. E atuo no mercado de consórcio com a minha própria empresa há 7 anos, mas no mercado empresarial com escritório de contabilidade há 26. Oliveira, 26 anos, Oliveira. É, não é 26 anos. fácil, não é É, fácil ser empresário no Brasil, né? 23 anos é é, bastante tempo. é 26 anos. 26, É, perfeito. e é isso aí. E atuamos bastante forte com o consórcio na bandeira de investimento, né? Levando a ideia do consórcio como um produto realmente de investimento, não apenas como aquisição, o que de fato ele também Perfeito. é, né? Claro, beleza. Pessoal, para quem não me conhece, eu sou corretor de imóveis, o Oliver também sou empresário de Porto Alegre. Também trabalho com ramo digital aí, tô ajudando com o pessoal a dar uma consultoria, enfim, para quem não domina muito bem o Instagram, Facebook para anúncios, enfim, e para divulgação. Mas chega de papo, vamos falar o que interessa. Pessoal, a gente sempre com o participante da live, eu sempre bolo algumas perguntas, para quem não tem participado ainda. Então a gente bola algumas perguntas em conjunto com o participante, que no caso é o Sandro, para a gente poder falar e dar umas perguntas mais assertivas e a gente ir batendo papo e automaticamente vai surgindo algumas dúvidas, enfim. E quem quiser fazer alguma pergunta ao vivo, pode fazer, e no final a gente vai abrir ali uns 3, 4 minutos para as perguntas que forem feitas durante a live, a gente sanar e responder para todo mundo ficar tranquilo, tá? Lembrando que a live fica 24 horas ao vivo, depois eu mando pro Sandro e ele pode disponibilizar nas redes dele. Pessoal, vamos lá. A gente bolou algumas perguntas aqui, o Sandro. Vamos para a primeira aqui, que o Sandro é bom. Vamos lá. Por que o consórcio é um produto de investimento e não apenas uma forma de aquisição sem pagar juros? É aquela história, né? O cara quer comprar acha que não é investimento, só vai comprar, guardar dinheiro. É isso, mais ou menos? Bom, Olivier, a gente tem que entender em primeiro momento que o consórcio ele é uma carta de crédito, ele não é uma carta de débito. Eu sempre falo isso. Porque, na Perfeito. verdade, quando a pessoa adquire um produto consórcio, ele não está adquirindo
um débito, ele está fazendo um investimento. Então, o consórcio, ele é sim um produto de investimento ou aquisição programada, mas na ideia de entender ele como um ativo de investimento, a gente tem que subdividir, a gente tem que fazer alguns nichos em relação ao produto consórcio. Então, eu posso iniciar com uma ideia de consórcio, dependendo do perfil do adquirente, do cliente, como um produto que vai te disciplinar financeiramente a tu guardar dinheiro. Esse é um princípio. Perfeito. Então, como eu tenho bastante experiência com micro e pequenas empresas, porque eu tenho escritório de contabilidade, como eu havia falado, há 26 anos, Claro. e trabalhei também como consultor do Sebrae, então a gente tem uma experiência que o micro e pequeno empresário ele tem uma certa dificuldade para entender a importância do investimento no seu negócio. Então a gente pode levar isso para uma linha de empresa quanto uma linha de pessoa física. Então o consórcio... Perfeito. Ele não concorre com as demais despesas que uma empresa venha a ter ou que uma pessoa física venha a ter. Ele é, sim, um produto que ele vai fazer com que tu se discipline a economizar e a guardar dinheiro através de uma chamada, digamos assim, poupança forçada, o que de fato não é uma poupança, né? Porque ele vai te dar uma rentabilidade muito maior. Então, a gente tem que entender o consórcio como carta de crédito e não carta de débito. A pessoa que faz um consórcio e assina um contrato, ela não está automaticamente assinando um débito. Por exemplo, uma carta de crédito de 100 mil tem uma parcela de investimento mensal de R$ 684 na parcela integral. E a bandeira que eu trabalho, que eu defendo, que é a HS, que é do Grupo Erval, tem a possibilidade de meia parcela até a contemplação. O que acontece com a meia parcela até a contemplação? Na realidade, como tu não é devedor do contrato, e é um contrato de crédito, tu tem a opção de pagar meia parcela se tu não é ainda detentor para a utilização de um crédito específico tal. Então, o que acontece? Quando a gente trabalha com um cliente no perfil de investimento, fica a dica aqui, Oliveira. Quando a gente trabalha com um cliente a título de investimento, a gente não olha o crédito. A gente analisa o valor de investimento mensal. Sabe por quê? Porque, na realidade, o que importa não é eu saber o crédito que ele está investindo, inicialmente, na primeira análise, e sim o valor que ele pode investir. Então, claro, exatamente. Então, se a HS tem a meia parcela, não há necessidade do cliente investidor em carta de crédito consórcio fazer um pagamento de uma parcela integral de um crédito que não está à disposição para aplicação, para aquisição e nem para venda desse crédito, se tu tem a possibilidade de pagar uma meia parcela, entende? Tá certo, claro. Então, inicia por aí. Um outro aspecto para a gente entender o consórcio como um produto de investimento é uma prática que se tem no ramo de consórcio, só que o profissional de consórcio fica muito latente a questão de venda de carta contemplada. Eu queria abordar com bastante atenção essa questão de venda de carta contemplada para fazer a pessoa entender o seguinte. A origem do consórcio, ele é um produto de aquisição. Ponto. É um produto Perfeito. de aquisição. Ele não é dinheiro, ele é para fazer aquisição de um produto, um imóvel, um carro, enfim. Ok. Isso. O consórcio ele é um produto para aquisição. Então, ele é um crédito ou de veículo ou um crédito habitacional. Só que esse produto, esse contrato, esse crédito que ele vem em um contrato, ele não é personalíssimo. O que quer dizer isso? Por exemplo, assim, tu faz um plano de previdência privada, tu faz um seguro, são títulos personalíssimos. Se tu não quer mais aquele título, tu não tem a possibilidade de vender para outra pessoa. E o consórcio, ele é um crédito que ele é um título ao portador. Que então, nem cheque, né? É o portador, ele endossa e passa para o outro. Isso, e esse crédito ele tem um valor no mercado. Então, se usa muito a ideia de trabalhar na questão de venda de carta contemplada. E, de fato, se ganha muito dinheiro vendendo carta contemplada. Por que isso acontece? Porque, na realidade, a carta de crédito ela tem que ser comparada com o financiamento habitacional. Claro. Então, quais as características de uma carta de crédito? Tabela price, né? E a gente falando aqui como investimento, eu me remeto muito mais à carta de imóvel do que à carta de veículo, né? Porque sim, claro. O crédito de veículo, não por nós sermos corretores, mas nós estamos aqui tratando o consórcio como produto de investimento. E o
o veículo ele é um bem depreciável, então ele não é um investimento, embora se ganhe também dinheiro com a venda da carta contemplada de veículo. Mas assim, a carta contemplada ela tem um valor porque comparado ao financiamento, a principal característica, o consórcio não tem juros. Pelo consórcio não ter juros, não quer dizer que o consórcio, embora seja price e não tem juros, não quer dizer que a parcela seja fixa, né? Até é uma coisa interessante para a gente analisar. Legal, importante falar isso, importante. Uma coisa interessante de se analisar é que a característica entre tabela price e tabela saque está na estrutura dela e a price tem por característica a parcela fixa ao longo do tempo, né? Linear, exato. Linear. Então, o melhor exemplo de uma tabela price é um crédito de veículo, né? Então, a Bíblia que chama, né? Aquele carnê, Sim, né? Exatamente. Então, o que acontece? Se a economia altera, a inflação aumenta, a parcela continua fixa. Mas o teu poder aquisitivo, o teu poder de pagamento econômico, ele altera. No caso do imóvel, embora seja price, independente se é consórcio ou se é financiamento, e mesmo financiamento, a parcela não é fixa, ela é obrigada a ter uma indexação anual. Né? Perfeito. Então, essa indexação, a gente chama ela de correção monetária, né? Que é a valorização do dinheiro frente à inflação. Então, na realidade, essa comparação de carta contemplada e financiamento faz com que o financiamento tenha um valor agregado muito maior do que o financiamento. Então, existe um mercado que absorve carta contemplada. Agora, o que acontece, Olivier? E eu defendendo a bandeira do consórcio como um ativo de investimento, Sim. E nos meus negócios eu levanto muito essa bandeira, que é a primeira coisa, que é não vender uma carta de crédito consórcio para quem não tem a característica para fazer investimento em consórcio. Ponto 1. Perfeito. Ponto 2. Qualquer pessoa pode ter um consórcio, mas o consórcio não é para qualquer pessoa. Ponto 2. É importantíssimo isso daí. E outra questão também é o seguinte, a carta de crédito não se pode vender um consórcio prometendo contemplação. Então, muitos profissionais ainda hoje, Oliveira, trabalham com consórcio na ideia de vender a carta contemplada. Tipo assim, faz um consórcio, um investimento que tu vai ter uma rentabilidade, que eu vou dizer agora, sobre uma carta contemplada tal. Então, quer dizer, a pessoa faz um consórcio já contando com a contemplação, então isso cria uma expectativa. E essa expectativa, dependendo do perfil da pessoa, e hoje vai ser frustrada. Em breve. O mundo hoje está muito dinâmico, né? Então é tudo para agora, na ponta do dedo, a internet e tal. Então as pessoas criam uma expectativa de contemplação e isso pode demorar. Né? Então, o consórcio ele é um produto de investimento seguro e conservador, mas ele pode ser de médio a longo prazo. Pode ser curto prazo? Pode ser. Pode. Aí depende, né? Sim. Bom, vencido essa questão aí da venda de carta contemplada, o mercado ele tem uma prática de aquisição da carta contemplada através de uma rentabilidade que não existe no mundo jurídico, né? Que é a questão do ágio, né? O ágio ele é uma precificação de mercado, né? Então existe uma precificação que o mercado dita, né? Então não há uma tabela para isso. O ágio hoje sobre uma carta contemplada de imóvel está dando uma rentabilidade de 20% a 25% sobre o valor do crédito, né? Então, se a gente fizer... Isso anual ou no final do contrato? Não, é assim, ó. Olha só. Tu tem uma carta contemplada. Essa carta contemplada tem um valor. Ela tem um valor de mercado de até 25%. Uma venda na internet, que não sei se é minha ou é tua. Travou um pouquinho, né? Voltou? Tá. Voltou. Beleza, então, assim, vai de novo. Essa carta contemplada ela tem um valor de mercado. Então, tem que pensar comigo assim. Por exemplo, vamos imaginar um crédito de 100 mil. Redondo, 100 mil.
A parcela integral num crédito de 100 mil é R$ 684,36. É a parcela integral Perfeito, perfeito. num prazo de 180 meses. São Tá. 15 anos. Eu costumo dizer que se o consórcio ele fosse 200 meses, 250 meses, 300 meses, ele era melhor do que 180 meses. Porque o Tá. investidor ele só investe até a contemplação. Após a carta contemplada, no momento que vende o consórcio, para ele o consórcio acaba, né? Então, quanto mais dilação temporal tiver sem juros, pela Sim. diluição da taxa administrativa ao longo do tempo, melhor. Mas o que acontece? Um crédito de 100 mil. Então, tu contempla esse crédito num prazo de 10 meses. Tudo é a título de exemplo, para ficar fácil de fazer o cálculo pela cabeça, tá? Claro, claro. Então, 684. Como um consórcio é uma carta de crédito e não é uma carta de débito, o meu cliente investidor, ele vai pagar meia parcela. Muito difícil ele pagar a parcela integral. Então, ele vai pagar uma meia Sim. parcela de R$ 342. Perfeito. Certo? 342. Se ele contemplar, na ideia, título de exemplo, em 10 meses, ele vai ter investido R$ 3.420, certo? Sim. Eu acho que travou de novo, Oliveira. Foi? Voltou? Tá, voltou. É a minha internet Até, que travou aqui. até onde tu me ouviu? Eu vi até a parcela de 3 mil e foi os 10 meses que ele gastou. R$ 3.420. Então, o investidor Isso. fez um investimento de 3.420 e a carta de crédito tem um valor de mercado de 20 a 25 mil reais. Esse é o investimento. Mas aí, o que acontece? Vem as ponderações. Eu estou dando um exemplo de contemplação em 10 meses. Não quer dizer que o cliente vai contemplar em 10 meses. Então, na Ok. realidade, a gente vai ter que voltar e a gente vai ter que entender melhor essa questão do crédito. Pensa comigo. O Vamos lá. consórcio é uma carta de crédito e não é débito. Bom, se ela é um crédito e tu está investindo mensal naquela carta de crédito, é sem juros, mas tem uma indexação. O consórcio tem uma indexação pelo INCC, né? Sim. Oliveira, diz para mim aí, quanto é que está o INCC anual hoje, a média? De cabeça tu me pegou, mas vamos Eu estou descobrir aqui calculando. agora. Não, beleza. Mais ou menos 4,5% ao ano. É isso aí. Acho que é isso aí. 4,5. É isso aí. Tá, beleza. Então pensa comigo. Por que o Falei. consórcio ele tem um período de investimento e ele tem um período de financiamento? O marco principal que define um período de investimento para um período de financiamento é a indexação. Por quê? Porque enquanto tu não contempla a carta de crédito, essa indexação age no contrato. Então, tu tem Sim. um crédito de 100 mil reais, passou 12 meses, um ano, tu não contemplou. Então, tu fez um investimento lá de 342 reais, que ele vai ser indexado. Lembra que eu falei que o consórcio é tabela price de imóvel, tabela price, mas ele tem uma indexação? Então, Sim. a tua parcela vai ter uma indexação sobre o saldo devedor e ela vai aumentar. Ela vai Entendi. aumentar. Só que o que acontece? O teu crédito tu não contemplou, ele vai acompanhar a evolução. Então, ele vai aumentar também. Então, Entendi. ao invés de tu ter um crédito de 100 mil, tu vai passar a ter um crédito de 105 mil. Entende? Então, ele vai Entendi. acompanhar a evolução. E após o momento da contemplação, ele tem um período de, entre aspas, financiamento, porque a indexação continua agindo no contrato e o teu crédito não aumenta mais. Independente se tu vai utilizar, se tu vai vender, se tu vai aplicar, o crédito, correção na hora, aplicar muda. Depois eu vou falar sobre Sim. a aplicação. Mas o crédito Perfeito. ele não aumenta mais, então ele fica estagnado. E a indexação age no contrato anualmente sobre o saldo devedor. Então, na realidade, tu tem uma evolução, uma vez ao ano, sobre o saldo devedor que é menor. É um juros, entre aspas, pro rata ao contrário, né? Então, Entendi, o contrário. É menor. O que tá saindo de carta aí ultimamente, pessoal, questão de habitação, assim, ticket, 100 mil, 200 mil, 300 mil, o que tu tem trabalhado isso no teu escritório, só pra gente ter uma ideia aí?
que acontece, Oliveira? Na realidade, são dois nichos de mercado, né? Existe um nicho de mercado de carta consórcio e carta contemplada. Quando tu trabalha somente com carta contemplada, tu vai buscar o teu... Ó, o meu amigo Geisso aí. O Geisso entrou na área aí também. E já entrou aí o Sandro Menezes, já entrou a Sônia, a Mari Aguiar, uma galera conhecida aí. Um abraço para todos. O Geisso vai lá no escritório amanhã, se Deus quiser. Aí, coisa boa. Mais um cliente. Olha só o que acontece. Tu perguntou do ticket médio. A menor carta de crédito consórcio que nós temos da HS Consórcio é R$80 mil. Nós, corretores habitacional. Nós, corretores de imóvel, Olivier, o que a gente compra com R$80 mil? Nada. Até compraria um terreninho na praia. Não compra. Está descartado. Porto Alegre não compra. É difícil. Tá. Então, assim, o ticket médio é assim, ó, o cliente que contempla uma carta de crédito de 80 mil, ele vai ter uma rentabilidade de 20% a 25% sobre 80 mil reais. Ó, o G está me confirmando a visita dele. Aí, lead convertido. Coisa boa. Boa. Olha só, então assim, ó, o cliente que contempla qualquer carta contemplada, existe mercado para absorção. Por quê? Eu estou procurando ser bastante objetivo, porque é o seguinte, claro. Antigamente existia hipoteca, hoje existe a alienação fiduciária. Então, como o consórcio ele é regido pela alienação fiduciária, tu pode fazer uma junção de cartas para aquisição de um bem. Então, não é hipoteca, é alienação, que a propriedade do bem é do ente credor. Então, na realidade, tu tem uma carta de 80 mil reais, tu pode fazer uso dessa carta, porque ela pode ter uma junção para alguém que quer um imóvel de 400 mil reais. Então, faz junção de cartas. Entendeu? Ela pode ser uma parte de pagamento. Posso financiar uma parte, posso botar uma parte com a carta de crédito que eu tenho. Desde que seja o mesmo credor, né, Oliveira? Então, o que a pessoa não pode fazer é adquirir uma carta contemplada da HS e comprar uma outra carta contemplada da Embracon e querer comprar um imóvel. Sim. Aí não há essa possibilidade. Né? Perfeito. Mas existe junção de cartas. Então, o ticket médio, não há ticket médio. Né? Desde que tenha uma carta de imóvel, que contemple essa carta de imóvel, ela vai ter absorção no mercado, certo? Perfeito. Olivier, que eu queria... Vamos para a terceira pergunta, o perfil do cliente? Pode ser ou quer falar outra coisa antes? Não, ainda tem duas formas de investimento em carta contemplada. Bora lá. Olha só. Tem bastante tempo. Olha só, então a gente falou de uma forma de poupança forçada, uma forma de disciplinar a guardar dinheiro, isso é importante, né? Isso é muito importante porque o brasileiro não tem costume muito de se organizar financeiramente, de guardar, enfim, então assim, em vez de deixar o dinheiro na poupança, bota numa carta de crédito, com certeza tu vai ter muito mais sucesso de deixar o dinheiro na poupança guardado lá que não vai render nada, né, praticamente. É essa bandeira que a gente levanta muito, né? Na questão da disciplina, mas existe uma grande diferença entre guardar dinheiro e investir o dinheiro, né? Porque uma carta contemplada em consórcio, se tu guardar dinheiro, tu vai ter somente aquele teu dinheiro, mas uma carta de consórcio, tu vai ter a contemplação e tu vai ser rentabilizado por isso. Mas aí também eu queria falar na maior rentabilidade que tem no consórcio, e muita gente não trabalha essa possibilidade de ganhar dinheiro com consórcio pela razão de não conhecer, né, o profissional que vende o consórcio, às vezes ele não conhece essa possibilidade, e na questão que tu tem que trabalhar melhor o cliente na ideia de longevidade do produto. Então, a médio e longo prazo o produto, certo? Então, por exemplo, assim, ó, vamos pensar da seguinte maneira. Crédito de 100 mil, parcela de R$342 e uma contemplação em 10 meses. Então, nós temos um investimento de R$3.420. 420, isso. E num crédito de 100 mil. O que acontece? Quando tu contempla uma carta de crédito, tu é detentor de um crédito, tá? Se tu é detentor de um crédito, lembra daquela indexação que age no contrato? Sim. Uhum. Aquela indexação que está agindo no contrato, se tu não contemplou, essa indexação, ela aumenta o teu crédito, mas tu está pagando para ter esse crédito contemplado. O que acontece? Além da indexação, aquele crédito ele tem uma aplicação. Pensa assim, ó, Oliveira. Vamos lá.
a administradora de consórcio, qual é o custo desse dinheiro? É uma taxa administrativa, porque o dinheiro não é da administradora, o dinheiro é do grupo, né? Sim. Uhum. Então, o que acontece? Quando tu contempla uma carta de crédito, tu é detentor e dono de uma fatia de um crédito dentro de um grupo. Então, Perfeito. aquele regulado pelo Banco Central, aquele crédito, ele é obrigado a ser aplicado. Ele não fica guardado dentro de uma gaveta, né? Então, a administradora, ela tem uma rentabilidade da taxa administrativa para fazer a gestão do grupo e para gerir aquele crédito. Então, quando se tem um crédito que ele é gerido e tu contempla ele, a rentabilidade sobre a aplicação do crédito passa a ser tua, entendeu? Enquanto tu não contempla, toda a rentabilidade do grupo como um todo é para manter o grupo saudável. Aí tem uma taxa de fundo de reserva e tal. Mas no momento que tu contempla esse crédito de 100 mil reais, que tu investiu 3.420, tu passa a ser dono de um crédito de 100 mil. Não é dinheiro, tu é dono de um crédito de 100 mil, tá? Se tu guardou na poupança 3.420 reais e tu quer aplicar num ativo de renda fixa, tu vai ter uma rentabilidade sobre o teu capital, sobre o teu dinheiro, 3.420. Sim, não dá nem pra comparar, né? Não tem nem comparação, né? Mas pensa assim, se tu contemplou uma carta de crédito, tu tem uma rentabilidade sobre 100 mil, e não sobre o que tu juntou. Perfeito, não tem nem comparação, exato. E qual é essa rentabilidade? Essa rentabilidade é uma regra do Banco Central, não é a HS Consórcio. É uma regra do Banco Central. Então, tu tem uma rentabilidade mais ou menos da 0,4%, que é 90% da Selic. Então, o que acontece? Vamos fazer um cálculo de cabeça. Eu não estou com máquina de calcular aqui, tá? Mas vamos de cabeça. Eu tenho 100 mil reais que eu contemplei e perfeito. Eu paguei 3.420. Eu paguei meia parcela. Então, e as meias parcelas que eu não paguei, Oliveira? O que acontece? Começa a pagar depois que foi contemplado. Depende. Tudo depende. Vamos lá. O que acontece? Como o consórcio é crédito e não é débito, essas meias parcelas que eu não paguei, eu chamo elas de valor negociável. Então, eu tenho um valor negociável, porque eu não sou devedor, mas eu tenho uma carta de crédito. Então, o que acontece? Como eu tenho um valor negociável de meia parcela, eu tenho também 3.420 que eu tenho que negociar. Essa negociação eu posso pagar para ficar com um crédito total de 100 mil, eu posso tirar ou eu posso diluir nas demais parcelas. Tá? Mas perfeito. Eu posso descontar, eu posso abater do saldo total, que é o meu crédito de 100 mil, ou posso diluir nas parcelas. Mas vamos supor que eu tirei, vamos supor que eu não quero pagar os 3.420 e eu tiro do meu crédito. Ok, vou ficar com 96 mil e pouquinho. Vamos botar aqui, ó, 96 mil, tá? Então, eu não vou sair correndo e usar esse crédito para comprar um imóvel. Eu não tenho prazo para usar esse crédito. Então, isso que é importante, Vou lá, beleza, eu paguei 10 meses, fui contemplado. E agora? Tenho que sair correndo ou não? Qual o prazo? Posso manter? Como que é? Isso que é legal. É assim, isso aí em qualquer administradora, existem algumas regras que são engessadas do consórcio, que é regulado por lei, pelo Bacen, né? Então, quando a pessoa contempla uma carta de crédito, ela não tem que sair correndo e comprar um imóvel. Não há um prazo para comprar um imóvel. Tu contemplou, tu é detentor. O valor negociável, tu vai negociar, tu vai pagar, tu vai tirar, tu vai diluir. Tu vai ficar Tirei, vamos lá, descontei, fiquei com 96, é isso, não quero pagar. 96 mil. Aí eu vou pagar uma parcela integral de referente a 96 mil. Então, proporcional a 96 mil. Vai me dar lá mais ou menos 590 reais. 500 e pouco, sim. Não vai ser o dobro, um pouquinho menos que o dobro. Agora calcula 0,4% em cima de 96 mil. 0,4% em cima de 96 mil. Dá, sei lá... 1% daria 960, daria 400. Tá? Vamos arredondar, Dá 500 reais, mais ou menos. Tá, beleza. Então, quer dizer, a minha parcela integral é 590. E eu tenho uma rentabilidade de 500 e pouco. Então, quer dizer, que a rentabilidade paga a minha parcela? Não, porque não é dinheiro, é crédito, né? Sim, perfeito. Só que o que acontece? Esse crédito no mês, na próximo mês, ele é 96.500. Coloca 0,4% de novo.
Entendeu? Entendi. Então, se tu contempla uma carta de crédito e tu deixa esse crédito aplicado e somente paga as parcelas, é como se eu pegasse e botasse um depósito bancário de R$ 590 e esse depósito valesse mais, porque é um juro composto ao contrário. Isso Perfeito. lá no final vai te dar uma rentabilidade imensa, muito grande. É um baita investimento, baita investimento. Só que o que acontece, Oliveira? Aí, trazendo isso para a prática, tá? O Sim, que importante, acontece? prática. A prática é o seguinte, ó, tem cliente, agora esse mês a SB Consórcio contemplou três clientes, três Pô, contemplações, tá? legal, que legal, O, que legal. o que acontece, Oliveira? A rentabilidade da venda da carta contemplada, ela é tão interessante, tão imediata, que inibe o pensamento futuro no investimento de longo prazo, entendeu? Entendi, o cara prefere vender antes que deixar. Perfeito. Então, tu contemplou uma carta de 100 mil, tu vai ganhar R$ 20 mil, tu investiu 3, né? Pô, 20 mil reais, né? Então, eu não estou falando de valores, mas estou falando de proporção, né? Quanto por cento representa essa tua rentabilidade nesse espaço de tempo? Então, a rentabilidade ela é muito atrativa. Então, dificilmente a gente tem um cliente que opta por ficar com o consórcio no tempo para investimento. Mas o que acontece? Aí entra uma outra forma de ganhar dinheiro no Tá, consórcio. mas só repete para mim ali. Então, tá, vamos de novo, como tu fez ali. Eu paguei lá 3.420, fui contemplado e aí eu quero vender a minha carta. Quanto que eu ganho de uma carta de 96 mil? Porque ela era 100, eu não quis, eu negociei, né? A diferença da outra metade da parcela, abati no valor total, virou 96 mil para arredondar. Quanto que eu ganho se eu for vender? Tem um valor fixo ou é negociável? Essa contemplação também. Aí A volta no carta que eu estava contemplada, né? Aí volta no que eu estava falando da precificação de mercado chamada ágil, né? Aí é o mercado que dita. Perfeito. O Tá, mercado mas hoje. tem uma média assim que eu vou saber que eu, sei lá, pô, eu tenho interesse de botar R$ 342 mensais. Claro que se eu for, né, contemplado em 10 meses, pô, me interessa em vender. E aí, quanto que eu vou ganhar mais ou menos? Tem uma média mínima, enfim, É o que eu estava falando, de 20 a 25%, né? Então, de 20 a 25%. do Tá, valor do perfeito. crédito, né? Para frisar É, bem, isso que eu queria saber. do Perfeito. valor do crédito de 20 a 25%. De 20 Então, a 25%. E a SB, ela faz essa comercialização da minha carta contemplada. Ela sim. oferece para clientes, ok. E a gente absorve também carta contemplada, vende carta contemplada. Aí entra a questão de que eu faço um trabalho muito forte com corretor de imóveis, né? Nós somos corretores de imóveis e eu tento Exato. mostrar o produto consórcio para nossos colegas corretores de imóveis, para eles entenderem que o consórcio é um aliado ao corretor de imóveis, porque ele é um produto de investimento imobiliário, entende? Ele não concorre com o nosso imóvel que a gente oferece para o nosso cliente, mas ele é um Sim, não, produto não. É. ele é um produto de investimento imobiliário. Tu quer ver uma coisa, que é o que eu ia falar agora? Por exemplo, assim, ó, nós temos um cliente que é investidor, é um cliente que quer comprar um imóvel e ele não está encontrando o imóvel, não está liberando o financiamento, e ele tem um dinheiro para dar entrada. Tu não concorda que ele comprando uma carta de crédito e ele deixando esse dinheiro aplicado, ele vai ter, por exemplo, ele tem lá 50 mil reais, 100 mil reais para comprar um imóvel de 400, tá? E Perfeito. daqui a pouco ele compra uma carta de crédito de 400 mil reais e paga esses 100 mil reais de ágio. Ele está pagando um ágio, sim. Só que ele passa a ter uma rentabilidade sobre 400 e hoje ele tem guardado no banco 100. Então, tu faz com que tu deixe Entendi. de ter uma rentabilidade sobre o teu próprio capital e tu acaba ganhando uma rentabilidade sobre um capital de terceiro que tu não pagou por ele ainda. Então, tu acaba tendo uma grande rentabilidade. Entende? Perfeito, mais uma dúvida. Se eu tenho lá 100 mil para comprar imóvel, daí eu quero comprar imóvel de 400. Eu tenho a possibilidade de dar os 100 mil, pegar uma carta contemplada de 400, mas daí tu falou que ela vai ter rentabilidade, mas não, mas eu vou utilizar para comprar imóvel, daí não vai ter rentabilidade. Enquanto, Se eu enquanto, Ok. enquanto ele não compra, enquanto ele não utiliza. Perfeito. Tá Eu bom, tô, eu ok. tô me referindo a quem tem o dinheiro guardado para comprar, não se E ainda decidiu está em ainda a dúvida, comprar, está procurando, enfim, tá, entendi, perfeito, interessante. porque daí o que acontece? Aí como é que é a utilização? Um cuidado, um alerta que tem que ter. Uma coisa é a pessoa comprar a carta de crédito no mercado e outra coisa é ela utilizar a carta contemplada na aquisição do bem.
Então é Claro, tá certo. importante que essa negociação ela seja feita com um profissional de confiança que sabe o que está fazendo para entender as dores do cliente, né? Então o cliente está comprando uma carta de crédito para fazer o investimento e ter uma rentabilidade, ou ele está comprando uma carta de crédito porque ele quer sim adquirir um bem imóvel. Se ele quer sim adquirir um bem imóvel, ele tem que ser orientado de que na aquisição da carta de crédito não há análise de crédito. Mas na Sim, utilização da carta de crédito, há análise de crédito, porque o consórcio é um crédito imobiliário. Então, ele é regido pelo Sistema Financeiro de Habitação. Então, ele precisa ter comprovação de renda, não pode ter restrição, o imóvel tem que ser regular e todas as questões que a gente sabe que a gente trabalha com isso. Né? perfeito, perfeito. Isso é importante saber, que o cara pensa que na hora que compra não precisa de comprovação, mas na hora da utilização vai precisar. Perfeito. Sim, Normal. normal, porque ele é uma Natural, carta de... natural, É natural. uma carta de crédito que vai ser utilizada através da aliança fiduciária, então tem Perfeito. que haver toda a regra específica do sistema financeiro de habitação. A Entrou a Ana análise. agora, a Ana é minha gerente lá na SB Consórcio, seja bem-vinda, Ana. Ana, eu conheço ela, uma vez que eu fui lá, eu falei com ela, super simpática. Bem Isso legal, aí. Ana. Sandro, pra dar, a gente tem aí mais uns 10, 15 minutos, senão a live vai fechar porque é 1 hora só. A gente já tá uns 38 minutos. Vamos Uhum. vamos para a próxima aí. Eu não sei se a gente já acabou, como a gente já fala bastante, o perfil do investidor em carta de crédito ou consórcio. Tu quer identificar algum perfil, classificar as pessoas, enfim, vamos vai mais rápido, mais objetivo. O perfil do cliente é aquele que eu falei anteriormente. Qualquer pessoa pode ter um consórcio, mas o consórcio não é para qualquer pessoa. Ou seja, se o cliente ele tem um perfil para fazer uma poupança forçada, ele não guarda dinheiro, então ele tem que analisar a parcela que ele pode guardar e se ele dispõe a guardar, desde que ele pague em dia, certo? Tá, Então o perfeito. perfil é esse. Se o cliente ele não tem um perfil de investimento, ele quer uma aquisição, é uma outra análise que se faz. Mas em investimento, qual é o perfil? É o perfil investidor e o poupador. O poupador vê a parcela, o investidor a gente vê a rentabilidade e aí vê outras possibilidades. Então, o investidor, eu costumo dizer o seguinte, o consórcio não é o melhor investimento. Não é o melhor investimento. Não há o melhor investimento. Existem vários tipos de investimento, vários ativos de Sim, investimento. claro. Cada um com a sua característica. O que eu costumo dizer é que o consórcio ele te dá uma pluralidade de investimento. Tu investe na bolsa, tu investe num CDI, tu investe numa LCI, tu investe num CDB, num título do Tesouro. E por que tu não investe numa cartinha de crédito consórcio? Dentre esses investimentos, ele é seguro e conservador. Exatamente, exatamente. Isso é bem importante que elucida muitas dúvidas de muita gente que fala de consórcio. E muitos clientes que eu atendo também falam em consórcio, a galera fica um pouco, como assim, como que é e tal. E é bem legal, porque financiamento é uma coisa que é mais corriqueira, né? E a habitação lembra muito de financiamento para casa ou imóvel. Então o pessoal acaba embalando e acaba não tirando uma dúvida e nem entendendo bem como que é o consórcio, que às vezes, na maioria das vezes que eu vejo, é bem mais interessante do que financiamento. Claro, tem que comparar e ver em que estágio que o cliente está, né? Se é, como tu falou, tem que ver se é o perfil dele naquela hora, ver se vai interessar. Mas o importante é que se o cara tem alguma dúvida, com certeza eu vou te mandar para falar contigo aí na SB Consórcio, que tu vai dar o caminho pro cara certo, né? É que às vezes, viu, Oliveira, só para a gente finalizar aqui, é que às vezes acontece o seguinte, ó, o profissional de consórcio, ele não é mais do que um vendedor de consórcio. Isso está errado para trabalhar com Claro, produto. claro, com Ele tem que se certeza. qualificar, porque na realidade ele se depara na frente de um cliente que não tem um perfil para consórcio. Ele precisa de um financiamento e não um consórcio. Então ele precisa de um financiamento ou ele talvez precise de uma carta. Entrou o meu filho aí, ó, Thiago Belo Cruz, meu filho. Olha aí, Que vamos legal. lá, É isso tudo em aí. família. É isso aí. Seja bem-vindo, meu filho. Então, na realidade, o que acontece? Então, ele precisa de um financiamento ou uma carta contemplada, né? Então, ele compraria uma carta contemplada. Exatamente, exatamente. Ele tá, É, já escolheu o imóvel, já sabe, já tem uma graninha de entrada, já escolheu, ele tem que pegar uma exato, carta contemplada ou financiamento. Então é exato. perfil e perfis, exatamente, é legal. É isso aí. Eu queria abrir para perguntas aí, para quem tiver alguma pergunta aí, quem quiser elogiar, quem quiser criticar, quem quiser dar ideias aí, a gente está sempre atento a tudo que está acontecendo para a gente poder cada vez melhor compartilhar, porque hoje a gente está na era da informação, né? Então assim, a gente tem que compartilhar a informação, quanto mais pessoas entenderem de como funcionam as coisas, a gente está É, disponível.
E na realidade a gente percebe que o consórcio ele tem muita informação, né? Ele é um produto, sim, que tem muita informação. Se Ele é tu... muitas regras, né? Isso e aquilo, É, e acaba a pessoa, não quero saber. Mas é importante isso, fazer a live, a gente poder estar sempre explicando, elucidando e mostrando para as pessoas que não é tudo isso que eles pensam, né? É muito mais fácil, né? Exatamente. posso fazer um convite aqui, Oliveira? Eu Deve, vamos lá. quero fazer um convite a nossos colegas corretores de imóveis. Corretor de imóvel, colega, entendam do consórcio como um produto aliado a vocês, ao portfólio de negócios do corretor de imóveis. Eu estou criando um e-book que vai se chamar corretorespecialista.com, que é para mostrar o universo do consórcio e outras coisas mais a respeito de corretagem de imóveis, né? Algumas partes técnicas, né? Utilizando meu conhecimento como advogado e tal. Legal. Mas na realidade, eu faço um convite ao corretor de imóvel que quiser me procurar para entender o produto consórcio, para botar na sua pasta, no seu portfólio de negócio e oferecer isso no mercado e nos seus clientes e investidores, eu me coloco à disposição. Perfeito, tranquilo. Beleza, tamo junto. Pessoal, se alguém tiver uma pergunta, vamos ver aqui, dar uma vasculhada aqui. Pô, uma galera entrou aqui. Dá um alô aqui, um abraço para todo mundo. Vamos ver quem que entrou aqui. O Rafael, um amigo meu, a Sheila. Sheila tá lá em Santa Cruz vendo a live. A internet é outra coisa, né, cara? O pessoal, todo mundo vê. Fred lá da Recorrer. A Ana, o Thiago, teu filho. Pô, uma galera aí. A Mari também entrou aqui. Pessoal, se alguém tiver alguma pergunta aí, alguma dúvida sobre consórcio, ou até alguma dúvida também sobre aquisição de imóvel também, que me compete um pouco mais. Claro que o Sandro também é corretor, mas a gente pode, eu trabalho mais full time com isso. A gente está à disposição. Galera, a gente está. Eu queria, Sandro, fala mais uma vez o endereço da tua loja ali, que é na Cis Brasil. Eu sei que é uma loja linda. Eu passei na frente ali, acho que foi ontem. Ontem eu passei ali na frente, lembrei. Tá super chamativa ali, né? Ela é vermelha, né? A fachada, né? Fala o endereço para nós aí. Ela é vermelha, infelizmente. Eu gostaria que fosse azul, né? Mas isso aí. Tem muito colorado na live. Tem. Meus melhores amigos são colorados. Olha só, é na Cis Brasil 6690. 6690. É uma loja térrea, né? Loja de calçada. É isso aí. E tu tá sempre ali, se tu não tiver, liga que tu vai para ali pertinho, né? Rapidinho. Não, eu não. A minha gerente Ana e a equipe tá lá. Né? Perfeito. Eu atuo no meu escritório, né? Eu tenho um escritório de contabilidade, de advocacia, mas eu tô perto, né? Meu escritório é perto, Sim. É no mesmo bairro, né? Mas a minha sala, o meu escritório não é lá na loja, mas quando eu tenho cliente para atender, eu vou lá. Perfeito. Então, quiser falar com o pessoal da SB Consórcio, procura a Ana lá no Brasil, número 6690. 6690. A Sandra vai estar lá, toma um café com a Sandra, entende, lê o pessoal do portfólio da live, entende bem como é que é. Ó, o Geiso aí, Nobre, está dizendo parabéns pela iniciativa da live, esclarecedora. Pô, legal aí, ó, um feedback positivo, isso é importante. Obrigado, Pra gente estar sempre fazendo bastante e compartilhando. Pessoal, acho que não teve perguntas. Quero marcar um café para tomar com o Sandro aí, quando estiver mais tranquilo, a gente vai tomar um café para conversar. Perfeito. E fazer parceria, né, Oliveira? É isso aí. Sempre. Temos à disposição aí, sempre fazer parceria. Cara, obrigado. É isso aí. Valeu. A gente vai encerrar então aqui o quinto episódio da primeira temporada da Live com Especialistas. Vai ter mais aí logo em seguida. Acho que a gente vai ter agora um advogado aí, acho que no início do mês. E mais um escritório de arquitetura, que o pessoal lá de Itapema, Camboriú, lá umas meninas que são top lá na parte da praia, nos apartamentos novos. Vão oferecer bastante coisa com a gente. E vai ter mais um engenheiro de uma construtora de Porto Alegre bem renomada, que vai falar com a gente também sobre o que está acontecendo no mercado, quais são os índices hoje do mercado para construir, enfim, o que está acontecendo aí no Porto Alegre. Tá certo. Beleza. Então tá, hoje ele quer que eu troque meu fundo aqui, ele não gostou. Beleza, vou trocar, vou fechar aqui, vai deixar. Tá bom então, falou. Tá bem? Cara, um abraço, tudo de bom e a gente fala aí. Valeu. Falou, tchau. Tchau.